Beleza, então agora a gente vai falar, ó, da carga elétrica de um corpo, né? Quando eu falo corpo, a gente já teve essa conversa, mas só pra gente retomar. Corpo é qualquer coisa que tenha massa, tá? Então, o copo é um corpo? Sim. O celular é um corpo? Sim. Então, corpo de modo geral, tá? Então, carga elétrica de um corpo. Aí aqui a gente usa a letra Q maiúscula, tá? Já tivemos essa conversa, eu vou falar de novo. Quando vai fazer um exercício, primeira coisa que você faz é do que é o exercício. Eu já vi gente errando, mas assim, erro feio. Mistura elétrica com termo. Beleza, você vai resolver. Calcula ali potência, depois você calcula energia, a energia é o calor, você faz um que macete, pronto, resolveu. Só que daí a pessoa calculava a carga, que é a letra Q, e substituía no calor já direto, que também é letra Q. Aí fala, professor, não tô vendo onde eu tô errando, ó, tá certinho o cálculo, fiz na calculadora 52 vezes, mas tá muito errado, né? Então a primeira coisa que você faz é do que é o exercício, qual que é a grandeza que eu tô utilizando. Depois você sai jogando nas fórmulas, né? Não sai que nem o doido, tem o que, pronto, vou colocar aqui em todas as fórmulas que é possível. Não, entenda primeiro o que é, depois você vê que fórmula você vai usar. Eu vou desenhar, sei lá, de maneira bem simples, de maneira bem genérica, corpos assim, ó, pode ser batatas. E como eu tenho essa ferramenta, né, vou usar ela. Então, assim, um corpo, ele tem, assim, muitos e muitos prótons, elétrons, átomos que formam células, que formam tecidos, enfim, né? Mas eu vou desenhar alguns só para você entender o raciocínio, tá? Eu vou colocar algumas partículazinhas aqui apenas. Então, de início, ó, eu tinha feito lá o próton vermelhinho, eu vou manter. Então, esse cara aqui tem 2 prótons e depois ele tem 2 elétrons. Beleza. Agora esse daqui, ele tem 2 prótons e ele tem 2, 3 elétrons. E o último, ele tem 2, 3, 4 prótons e 2 elétrons. Professor, ele pode ficar desse jeito aí, tipo, espalhado dessa forma? Se ele for um corpo bem isolante, pode, né? Mas daí seria muito mais prótons e muito mais elétrons. Mas só pra gente entender aí o raciocínio. Beleza, então assim, ó, eu vou escrever sem legenda. Eu acho que a gente já teve uma evolução bem grande aí ao passar do curso, né? NP igual a 2, NE igual a 2. O que é o NP? O que é o NE? Sem legenda. O NP é o número de prótons e o NE é o número de elétrons. Esse primeiro cara aqui, ele tem algum desequilíbrio? Ele tem alguém sobrando para ter essa eletricidade a mais? Não, né? A mesma quantidade de prótons é igual à mesma quantidade de elétrons, então esse cara aqui, ó, ele não tem carga. A carga dele é 0. Só que agora, olha o segundo corpo, ó. O NP dele é 2 e o NE é 3. Sozinho. Ele está carregado? Sim. Positiva ou negativamente? Negativo. Mas por que ele é negativo? Porque tem um elétronzinho a mais. Tem um elétronzinho sobrando. É como se fosse, ó, esse prótonzinho aqui, ele quer ficar com esse cara. Pronto, então eles estão ali com uma certa ligação. Esse aqui quer ficar com esse daqui. Tá sobrando né? Então esse cara aqui que gera a carga elétrica, que gera o desequilíbrio. Então você tem um elétronzinho sobrando. Então olha só, a carga desse segundo corpo, deixa eu puxar um pouquinho para baixo. A carga desse segundo corpo que está aqui, ela é a carga de um elétron, porque só tem ele sobrando, né? Só que é negativa, porque é o elétron que sobrou. Então, vou colocar assim, ó, é menos 1, que é o que sobrou, vezes o Ezinho. O que é o Ezinho? É a carga de cada elétron, né? Então, ele tem Ezinho e um só sobrando. Então, uma vez esse Ezinho. Já o terceiro corpo, né? O que ele tem de carga sobrando ali? Ele tem prótons sobrando, mas quantos? 2, porque se você pegar agora, ó, o número de prótons é 4 e o número de elétrons é 2, né? Qual que é o desequilíbrio dessa vez? São 2 prótons. Então, a carga desse cara aqui é
mais 2 vezes a carga elementar. Lembra que o Ezinho é o mesmo para o próton e para o elétron, só que tem sinais diferentes, né? Um é positivo, o outro é negativo. Beleza? Eu fiz aqui casos simples para você perceber como que é a montagem da primeira equação da elétrica, porque a montagem é bem simples. Vamos lá, ó. Aqui, 2 com 2 não deu 0? Que conta você fez? 2 menos 2 deu 0. Aqui, ó, 2 com 3 não deu menos 1? 2 e o 3, o que você faz para virar um menos 1? 2 menos 3. A última, você tinha 4 e 2 para chegar em 2 positivo. 4 menos 2. Ou seja, esse desequilíbrio, esse tanto de carga que você tem a mais, você pega o número de prótons e você retira do número de elétrons. Essa diferença, geralmente os livros chamam de número de elétrons livres. A gente vai chamar de N, ó. Vou puxar um pouquinho para baixo de novo. Então, ó, esse N que vai aparecer aqui, ele é o número de prótons menos o número de elétrons. Essa aqui pode circular. Então, ela é o desequilíbrio entre as cargas, né? Ou, se você preferir, ó, é o número de elétrons livres. Professor, eu não poderia falar prótons livres? Calma aí que eu já vou ter essa conversa com vocês. Mas beleza. Agora, ó, você tem aqui esse N, né? Que é o tanto que ele tem a mais ou a menos de carga ali. Só que isso é um número. É 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Quanto que é a carga dele? É esse número vezes o quê? Vezes a carga de cada um, também conhecida como elementar. Então pronto, não é uma equação que você decorou, é uma equação que você entendeu. Então a carga de um corpo, o que você faz? Você pega esse número N, que é o desequilíbrio entre elas, e multiplica pela carga de cada um, vezes um Ezinho. Pronto. O Ezinho já escrevemos, né? 1,6, 10 menos 19. Aí aqui não tem por que ser diferente, né? Mas vamos lá. A unidade de carga é o Coulomb, que é a letra C maiúscula. E beleza. Tá. Quando a gente vai falar de física moderna, a gente tem uma palavrinha bem importante que eu já escrevo já, né? Porque aqui já tem um pezinho assim, tem mais de um pezinho, mas enfim. Aquele N, a gente acabou de falar, ele é 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Imagina você calcular, eu vou até voltar aqui em cima, ó. Lembra que a gente tem, né, partículas menores que o próton, que são os quarks, só que eles não aparecem de maneira estável no universo. O elétron, ele está na classe dos leptons. O elétron ele não é formado por nada. O elétron acabou. O elétron é indivisível até esse momento, até 23 de novembro de 2020 às 6h39. Pode ser que amanhã o cara lá no laboratório desculpe, mas enfim, né? Até esse momento o elétron ele é indivisível, não é formado por nada. Então, o que acontece? Você não consegue ter 1,2 elétrons sobrando ou 7,5 elétrons faltando, né? Então, aquele N que a gente acabou de falar, ele é um número inteiro. Então, ele é 1, 2, 3, assim por diante, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, ó, olha a palavrinha. Essa palavrinha aqui é muito legal. O N, ele é inteiro. Olha a simbologia, né? Então, ele pertence aos inteiros. Por conta disso, a gente fala que a carga de um corpo é, olha a palavrinha, quantizada. Outra palavrinha que é boa em ser utilizada aqui é discreta. Quantizada e discreta é basicamente a mesma coisa, são sinônimos, tá? Então não é contínuo. É como se fosse, vamos montar aqui um gráfico, beleza. Vou montar um gráfico aqui de, sei lá, de quanto que eu pago de gasolina, né? Então aqui, é litros por reais, né? Aí você tem lá, então, posso ter 1 litro? Posso. Eu posso ter 1,01 litros? Posso. Posso ter 1,001 litro? Depende do meu instrumento de medição, né? Mas sim, eu posso.
Só que daí, né, e os reais também, né, vou pagar R$1, R$2, vou pagar 1,50, enfim, né, só que nossa moeda tem ali um probleminha. Agora, se a gente fosse fazer um gráfico, vou mudar totalmente aqui, de quantidade de alunos que tem presentes na aula, seria assim, eu tenho um aluno, tem um pontinho. Aí eu tenho 2 alunos, tem outro pontinho. Não vai ser uma reta, vai ser uma quantidade de pontos. Então, a quantidade de alunos que assiste uma aula é quantizada ou é uma quantidade discreta, né? Não é contínua. Você não pode ter 1,02 alunos vendo a aula do Rubens. Imagina que doideira? Não, né? Então, aí a gente tem uma grandeza que é quantizada. Então, aquele Nzinho ali, olha, é sempre um número inteiro. Tem bastante exercício que ele dá a carga de um corpo, ele te dá o Ezinho e pergunta, o cara tá positivo, tá negativo, tá neutro. Aí você fala assim, mas ele deu a carga, tá aqui o sinal de mais na frente, então vou marcar aqui positivo. Calma lá, né? Você tem que ver se aquela carga existe ou não. Se você faz o cálculo e vem, o N deu, sei lá, 2,2. Acabou? Dá errado aquela carga. Alguém fez conta errada. Pode ter sido você, confere, mas pode ter sido o cara do exercício que colocou uma pegadinha, né? E você não marca que o cara é positivo porque aquela medição tá errada. Beleza? Tranquilo? Então tá aí a carga de um corpo, Qzinho igual a N vezes Z.